O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira que a Polícia Federal tem até 28 de janeiro para ouvir o presidente Jair Bolsonaro sobre um suposto vazamento de dados. A determinação APF foi dada no âmbito do inquérito inconstitucional que apura alegados ataques ao Tribunal Superior Eleitoral. Em agosto do ano passado, Bolsonaro divulgou nas redes sociais o link com a íntegra de um inquérito da PF. O procedimento apura um ataque hacker ao sistema interno do TSE em 2018 que violou as urnas eletrônicas. Conforme os investigadores da PF, os criminosos obtiveram o código-fonte das máquinas. Intimado a prestar depoimento presencial, Bolsonaro terá de dar explicações. Trata-se de uma das últimas etapas da investigação. O nosso primeiro destaque, então, desta terça, a gente começa trazendo aqui para você a análise de José Maria Trindade, de volta hoje. Estávamos com saudades, seja bem-vindo, bom retorno, boa noite. Eu também, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Muito boa noite, Augusto, que ainda está em recesso, né? Mas olha, Vitor, esse é um processo equivocado. Equivocado porque o presidente Jair Bolsonaro, numa live e transmitida aqui nos Pingos nos Is, mostrou claramente a investigação da Polícia Federal de um caso de invasão nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Ninguém sabe exatamente por que esse processo era sigiloso. Não se pode tornar a democracia sigilosa. Este é um caso para ser demonstrado, para ser investigado em público e para ser mostrado o que realmente aconteceu. Eu entendo que as eleições devem acontecer através do voto moderno, voto eletrônico, nada de voto de papel. Agora, esconder uma investigação assim é insuflar, é dar margem a críticas ao próprio instrumento de voto, que é esta urna elétrica. Nem eletrônica ela não é, porque não se trata de nenhum equipamento especial ou ligado na internet. Eu acho que é apenas uma calculadora metida besta. É isso que é essa urna eletrônica. O que está errado nesse processo aí, primeiro, é o sigilo e depois este cerco ao presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, são 7 inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro. 6 no Supremo e 1 no Tribunal Superior Eleitoral. É como se o presidente fosse um grande malfeitor da nação, e isso não é verdade. Não há nada de consistente. O que há é um excesso de inquéritos e de processos contra um presidente da República. E a Constituição é muito clara. Ao presidente da República, crimes anteriores ao mandato não podem ser continuados, têm que ser suspensos. E isso aconteceu. Crimes durante o mandato podem, sim, iniciar um processo, mas demanda autorização do Congresso Nacional. Não houve autorização do Congresso, mas houve uma reinterpretação da Constituição. Essa reinterpretação foi feita durante o governo Michel Temer, vamos fazer justiça. E lá diz o seguinte: o presidente não pode ser processado, mas pode ser investigado. Agora, investigar para que se não pode ser processado sem autorização do Congresso? Começa o erro por aí. Então, este é mais um inquérito contra o presidente que faz parte desse cerco jurídico horroroso que está sendo armado contra o presidente, contra o governo. Isso aí é um crime contra o país, viu? Quem está com a gente também nesta terça é o Ricardo Salles, aqui comigo no nosso estúdio. Boa noite, Salles. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. De fato, essa discussão toda decorre de toda uma celeuma sobre o voto auditável. Qual é a dificuldade de se ter mantido o sistema eletrônico ou elétrico, como disse o Zé Maria, você ter ali uma impressora ao lado para imprimir o voto que ficaria depositado numa urna lacrada? Essa é uma possibilidade para auditar o voto. Não tem motivo de toda essa resistência contra um sistema de auditagem do voto. Aqui não se está falando em voltar para a cédula de papel. Aqueles que propagaram isso, fizeram isso de má fé, para tentar desqualificar a ideia do voto auditável. Mas o voto auditável teria sido, sim, um grande avanço para aqueles que, confiando no sistema eleitoral, querem manter, como eu acho que deve manter, o sistema de votação eletrônico, mas agregar algo novo, que é o sistema de auditagem através da impressão do comprovante, que, por sua vez, fica na urna lacrada.
Qual é a dificuldade de fazer isso? Instalar uma microimpressora e uma urna em cada máquina do sistema de voto eletrônico. Opinião agora é de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Bem-vindo de volta, Zé Maria Trindade. Boa noite, Ricardo Salles, Cristina Grêmio, Ana Paula Henkel, que timaço. Uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Olha, esse é o desenho da eleição, né? Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE, vai ficar aí fazendo política e tentando polarizar com o presidente da República, como já vinha fazendo anteriormente, e agora vai passar a fazer isso de forma mais ostensiva. A gente pode afirmar categoricamente que é isso que acontece, porque, sem dúvida alguma, 100% das ações do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, no STF, que tem alguma referência ao governo, ao presidente, são contrárias ao governo ou ao presidente. Ele está fazendo oposição política ao governo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E ele é o presidente do TSE, então ele está fazendo, e nós sabemos, né, que esse desenho é um desenho bem simplório, inclusive, porque o consórcio, né, aquilo que se chamava antigamente de imprensa, traz as manchetes, categorizando Alexandre de Moraes como aí o justiceiro, o caçador de bolsonaristas, a muralha, não é isso que eles fazem? Então, infelizmente, isso não guarda nenhuma relação com a realidade dos fatos, né? Quer dizer, o que nós sabemos é que uma instituição como a máxima corte judiciária, ela não pode ser um crivo político ao presidente, ao grupo político dele, mas nesses inquéritos aí, que o Alexandre de Moraes especialmente age com total liberdade, cria hipóteses, sentencia, como todos sabem, ele faz isso para fazer esse jogo de cena. Isso é um jogo de cena, né? Muito, muito facilmente identificável. O mérito em si, evidentemente, está equivocado, porque o que nós tivemos foi uma violação desse sistema eleitoral, que é altamente vulnerável e foi violado, né? E o presidente fez este alerta sobre essa fragilidade e o TSE ficou lá dizendo que não é vulnerável, fecha os olhos para a violação. Inclusive, agora nós vemos um inquérito que está demandando do presidente as razões por essa atitude, né, da denúncia que ele fez, e ignora, da parte do STF e da parte do TSE, o fato em si de que o sistema foi violado. Quem é que tem a garantia de que não será violado da mesma maneira de novo? Ninguém tem essa garantia, porque não foi aprimorado o sistema, não se criou o voto auditável, se criou um conselho, onde tem alguns participantes, entre eles as Forças Armadas, que o presidente está confiando que vão poder dar alguma salvaguarda ao processo. Temos dúvidas sobre isso e vamos ver. Essa cena vai se repetir, né? O ministro Alexandre de Moraes fazendo ações diretamente contra o presidente para fazer política. É o ano de eleição e ele quer polarizar com o presidente, que é candidato à reeleição. E você, Ana Paula Henkel, que achou dessa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes? Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, timaço hoje aí, né? Uma honra mesmo, o Fiuza tá certo. Bem-vindo, Zé, Cris, Ricardo, e um abraço ao nosso querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência aí maravilhosa. Olha, Vitor, é impressionante como é proibido questionar, né? Hoje nós vivemos aí um regime no Brasil que é proibido questionar. É proibido questionar vacinas, é proibido questionar tratamento, é proibido questionar o TSE, é proibido questionar as urnas eletrônicas. Que tipo de democracia é essa que é proibido perguntar, é proibido ter dúvidas e querer aí transparência em relação ao que há vários setores aí do Brasil, principalmente o setor eleitoral, né? Vivemos uma eleição onde o mundo acompanhou, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas o mundo acompanhou uma eleição americana cheia de perguntas, ainda sem respostas, né? Estamos aí com a administração Joe Biden, um ano dentro da administração Joe Biden,
e há 4 dias um juiz federal, o juiz Michael Gableman, ele assinou aí uma intimação para fazer auditorias em algumas urnas eletrônicas da Dominion no estado de Wisconsin. As perguntas continuam aí aparecendo, algumas pessoas tentando achar respostas e, no entanto, isso também foi proibido perguntar, né? Na época da eleição americana. Será que vamos viver o mesmo no Brasil? Vai ser proibido perguntar, questionar, pedir mais transparência? Isso aí a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque nós entendemos que no jogo aí desse tabuleiro político das cortes e os tribunais que querem os seus agentes políticos ganhando, vencendo eleições, o brasileiro, assim como o americano aqui, foi proibido de fazer perguntas e fica aí então a pergunta se isso acontecerá com a gente também no Brasil. Para fecharmos então esse nosso primeiro giro, a análise agora da Cristina Grêmio, mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Tudo bem, Cris? Boa noite. Oi, Vitor. Obrigado, boa noite. Temos um time de vôlei hoje, né, Ana? Completando aí com o Vitor Brown. Uma honra muito grande estar aqui entre vocês. Boa noite também para a nossa audiência maravilhosa. Acho que tem pouco a acrescentar de tudo que já foi dito, eu só queria lembrar que esse inquérito é resultado de uma denúncia de partidos de esquerda, depois que o presidente Bolsonaro trouxe informações aqui no Pingos nos Is, numa entrevista. Ele estava junto com o deputado federal Felipe Barros, que naquele momento, em agosto do ano passado, era relator da PEC do voto impresso, e os dois, ele como relator, conseguiu as informações da Polícia Federal, até onde se saiba, não eram sigilosas, tanto que ele levou ao presidente Bolsonaro, e os dois juntos, naquela entrevista, trouxeram algumas informações ali muito preocupantes acerca do ataque hacker que havia sido feito ao TSE em 2018. Até hoje não há transparência em relação ao que aconteceu lá, e tudo bem que o inquérito é sigiloso e a gente vai provavelmente saber detalhes quando terminar, mas eu acho que o TSE tinha obrigação para dar tranquilidade para a população brasileira, especialmente uma parcela grande que ainda questiona a segurança das urnas eletrônicas e especialmente a segurança do sistema de contagem de votos, que não é transparente, né? Numa sala secreta, longe dos olhos de todo mundo. Para esclarecer essas pessoas, a campanha de divulgação do TSE poderia ter sido em cima do que efetivamente aconteceu nesse ataque hacker, já que ele foi divulgado. Mas, bem, virou um inquérito policial. Eu queria só reforçar aqui o que o Zé falou: o presidente não pode ser processado sem autorização do Congresso, então está configurada aí mais uma ação de politização do nosso judiciário, o que é lamentável em ano eleitoral. O judiciário fazendo esse oba-oba aí em cima de um inquérito que a gente sabe que não vai virar, pelo menos provavelmente não enquanto o presidente for presidente da República, não vai virar um processo, a gente não vai ver o fim não vai ver esse julgamento provavelmente esse ano, então é mais uma cena política mesmo, e reforçar o que o Ricardo Salles trouxe aí sobre a mentira plantada pela esquerda para confundir as pessoas, dizendo que o que a PEC do voto impresso propunha era a volta da cédula de papel, do voto de papel. Isso é uma mentira. É um comprovante impresso que sai na urna e sequer vai para a mão do eleitor. Ele apenas tem contato visual com aquele comprovante que cai numa urna e fica lá à disposição para uma possível segunda contagem em caso de dúvida, como houve em várias eleições e não foi possível fazer uma recontagem. Então, isso ainda precisa ser esclarecido, como que vai ser feito, porque a população não está segura, e a gente olha aqui pelo chat do Pingos, toda vez que a gente toca nesse assunto, a quantidade de dúvidas e a insegurança que ainda paira no ar. Então não adianta dizer a PEC foi derrotada no Congresso, foi derrotada, houve maioria de votos, mas não todos aqueles votos necessários para a aprovação de uma PEC, mas a dúvida e a insegurança continuam. Então não adianta contratar pessoas aí famosas da esquerda, né, ou nem tão famosas, mas os queridinhos dos ministros do TSE para fazer propaganda de urna eletrônica, que o eleitor brasileiro está em dúvida, e isso vai ter que ser esclarecido ao longo desse ano. É importante que a gente saiba o final desse inquérito, com ou sem o presidente Bolsonaro depondo.